A ideia de que Deus é uma criação humana, ela não é algo corriqueiro, não é algo que, de certa forma, as pessoas falam e dizem, isso é uma besteira, não. A ideia de Deus na sociedade é muito forte, certo? A maioria das pessoas acredita em Deus, mas no passado existiam diversos pensadores e filósofos que discordavam dessa ideia, sempre discordaram, seja dos deuses locais, seja dos deuses que o Estado cultuava e também os deuses solares, os deuses mitológicos e assim sucessivamente. Então, esse consenso de fato que as pessoas falam constantemente, isso aí não é verdade. Né? Essa ideia de Deus na sociedade é uma ideia que de fato se perambulam até hoje, né, na sociedade, ou seja, se ratifica, mas não há um consenso. Até porque parte do lado da fé, parte do lado do incognoscível, parte do lado especificamente de tradição, de cultura. Então por isso que é tão forte e enraizado na sociedade. Filósofos e pensadores ao longo da história, eles discordavam. E eu vou trazer alguns indivíduos que discordavam referente a esse consenso, supostamente, da sociedade ocidental. Né? E na antiguidade e no mundo clássico, existiam indivíduos que não concordavam com os deuses locais. E naquele tempo não existia o que a gente define como ateísmo. O que existia, de fato, eram indivíduos que eles discordavam das divindades locais porque era um braço, uma ferramenta do Estado para controlar massas. Xenófanes de Colófon, que ele viveu em meados século VI antes da era cristã, ele criticou a religião grega duramente, afirmando que os deuses eram representados à imagem do homem. Ele até disse assim, que se os bois, os cavalos e os leões, eles tivessem braços, ou eles tivessem mãos, pintariam deuses semelhantes a bois, a cavalo ou também a leões. Ou seja, isso já mostra aqui, com essa afirmação dele, que a ideia de que os deuses são projeções da própria mente humana. Epícoro, que é tão conhecido entre os pensadores da antiguidade, Epícoro é muito conhecido. E Epícoro, ele dizia, considerava que a questão do medo, da morte, os fenômenos naturais, levou os homens a inventar os deuses. A religião para Epícoro era mais fruto da própria ignorância do próprio homem diante da realidade e do medo de que uma realidade seja aquela nua e crua, ou seja, você morreu, você não volta mais, que não existe vida após morte, ou seja, esse medo de não saber de onde vem e para onde vai, o medo do castigo eterno, o medo da penalidade divina, isso fez com que, de fato, a religião principalmente o cristão primitivo, a religião cristã primitiva se solidificasse. É basicamente isso. Lucrécio, de fato, era outro pensador da antiguidade, que ele tinha as ideias dele muito inspiradas no epicurismo, ou nas ideias de Epicuro. Ele ratifica o que Epicuro falava, que a religião ela nasce da superstição, do medo, e do medo que esses deuses interferiam na vida humana, certo? E essa interferência, se não fosse seguido à risca, causava de fato uma penalidade divina. E ele acreditava, Lucrécio, que os deuses não interferiam na realidade da vida humana. Mas ele entendia também, em seu poema Rerum Natura, que a religião ela nasce dessa superstição, do desconhecimento especificamente do homem sobre a realidade. Então ele tinha essa compreensão. Já na modernidade, se a gente sai da antiguidade e vai para a modernidade, temos pensadores da modernidade que eu devo destacar dois. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele acreditava que a religião ela surge do medo, do desconhecido, e aí ratifica de fato o que Epicuro já falava, o que de fato Lucrécio também já falava, né? Ele diz que a religião ele surge do medo desconhecido, da tentativa também de explicar os fenômenos naturais que acontecem. David Hume, né, no livro A História Natural da Religião, David Hume, A História Natural da Religião, David Hume, ele argumenta que a religião ele nasce da ignorância e do medo, especialmente diante da morte e da incerteza. Repetindo, que a religião nasce da ignorância e do medo, especialmente diante da morte e da incerteza. Ratifica o que, de fato, Lucrécio falava, ratifica o que Thomas Hobbes também colocou, e ratifica também o que Epicuro falava. Sempre o medo. O medo, de fato, faz com que o homem ele acredite em divindade. Já no século XIX, Feuerbach, um dos mais influentes pensadores da linha mais cética, mais racionalista,
ele diz e ratifica constantemente em sua obra que Deus é a projeção das qualidades humanas idealizadas. Por exemplo, o homem ele idealiza ser um indivíduo virtuoso, ter uma bondade, ter um poder, ter uma justiça inabalável, né? Ser uma pessoa altruísta e assim sucessivamente. Então, o Feuerbach ele diz que Deus é na realidade essa projeção humana idealizada. Em sua frase muito conhecida, ele diz que o segredo da teologia é a antropologia, né? Ele fala especificamente isso. Feuerbach foi um dos pensadores antigos que mais exerceram influência no século XIX. Karl Marx, né, que vem com a ideia de luta de classe, né, que todo mundo conhece aí, né, influenciado por Feuerbach, né, ele tinha muita influência de Feuerbach do século XIX. Ele afirma que a religião é uma criação social, é um ópio do povo, usada para consolar o indivíduo do desconhecimento referente à sua origem, mas também a religião, segundo Karl Marx, serve para manter a opressão. Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, certo? Ele, em sua frase bem popular, ele proclama a seguinte coisa: a morte de Deus. Por quê? Porque ele diz que, defendendo que a crença em Deus é uma construção que perdeu validade na modernidade. Por quê? A partir do momento que a ciência evolui, e essa evolução da ciência vai clareando na realidade os horizontes do conhecimento das pessoas, a religião, que foi formada no período da agricultura, basicamente, né? E aí ele diz que com o avanço da ciência, há uma morte de Deus. Pelo menos o que ele se refere ao Deus bíblico, né? Então vai morrendo conforme a evolução da ciência. Já no século XX, existiu Freud, um grande psicanalista, que ele fez até o livro O Futuro de uma Ilusão, né, afirmando que Deus é uma ilusão psicológica criada a partir dos desejos humanos por proteção e segurança, com a projeção da figura paterna. Por exemplo, o que ele está falando aqui é porque, na antiguidade, eu não sei se vocês sabem, o homem ele cultuava o pater, ou, na realidade, o chefe da família. Então, a partir do momento que esse genitor, o chefe principal da família, né, normalmente o avô ou bisavô, ele morria, ele era cultuado. Então, porque de fato ele era cultuado, então quando ele morria, se dizia que o espírito dele se transferia de fato para os seus descendentes. Na realidade, essa informação antropológica traz a projeção da figura paterna de Deus, da figura de Deus como pai, da figura da proteção e também da segurança. Jean-Paul Sartre, que viveu em meados de 1905 a 1980, ele defendia que Deus é uma invenção humana e que o homem está condenado à liberdade, tendo que assumir a responsabilidade por sua própria existência. Ele foi bem taxativo referente a isso. Então, o que a gente pode, somente com esses pensadores, filósofos do passado, né, de uma forma rasa que eu coloquei aqui, desde Xenófanes, na Grécia Antiga, até Freud e passa por Sartre, no século XX, muitos pensadores aqui, certo, argumentaram o quê? Que a ideia de Deus na sociedade não é uma revelação sobrenatural, mas uma criação humana, social, antropológica, cultural e de tradição. Então, de fato, é basicamente isso. Então, a ideia de Deus na sociedade é uma ideia recente, né? O monoteísmo, de fato, para ter surgido na sociedade, ele teve que existir muitos conflitos no passado com o politeísmo, que de fato existiu no passado e que antecede o monoteísmo. E por quê? Porque aí você vê a questão da monarquia, a questão do desenvolvimento da monarquia no processo tribal e depois com o desenvolvimento na forma organizada que a gente conhece a monarquia. Entende? Então, por conta disso, é que existe essa ideia de Deus como sendo um só, né? E o cristianismo, de fato, abraça isso. O cristianismo, ele diz que Deus criou os céus e a terra, né? Que ele é tanto o homem, a figura de Jesus encarnado, como o próprio Deus, de forma sobrenatural. Ele tem as duas essências, de fato. Essa compreensão, se a gente observar antropologicamente, é uma construção humana, né? Não tem nada de divino aí, né? Mas, todavia, as pessoas tendem a se agarrar em muletas existenciais, em aprisionamento mental. E aí, de fato, elas não conseguem se libertar da religião em si, né? Bom, esse é o meu vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem, de fato. Mas qualquer dúvida é só colocar no campo comentário. Todos os comentários eu respondo, de fato, às pessoas, né? Eu sempre que posso respondo, todos, sem distinção. Mas, por favor, quando for colocar um comentário contraditório ou divergente, coloque com fundamentos, não coloque uma opinião. É só isso que eu peço. Fundamentos sem opinião e não ataques pessoais também.
É a única coisa que eu peço às pessoas que assistem meus vídeos e comentam. Referente a uns comentários que eu observei recentemente, que muitos conteúdos ruins estão na internet, eu concordo. Tem muitos conteúdos ruins na internet, pessoas analfabetas funcionais, pessoas que são até professores, mas são conteúdos rasos. Né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que faço poucos vídeos hoje, mas eu sou extremamente premiado, nacionalmente e internacionalmente. E eu, particularmente, não me misturo com a classe, digamos, eu não me misturo com a classe acadêmica, porque, de fato, a classe acadêmica, elas manipulam todas as informações no âmbito acadêmico para ratificar, na realidade, a bandeira política, e eu estou fora disso aí, pessoal. Eu estou acima disso daí. Então, conheço todas as pessoas que fazem vídeo nas redes sociais, que até são docentes, mestres, doutores, PhDs, né? Eu sou também da universidade, só que eu, particularmente, eu vejo isso como uma regressão, tá entendendo? Eu não me misturo com essas pessoas, eu não, de fato, faço alianças, nem panelinhas aí, como muitas pessoas que fazem na internet. Então, de fato, realmente, eu sou incômodo para muitos aí do YouTube. Por isso que eu não faço conteúdos constantes. Porque nem tudo que se fala é. Tem muita coisa de muitos doutores e mestres aí que eu vejo que não tem nem pé nem cabeça. E só não refuto todos eles vídeo por vídeo porque eu iria me desgastar. Entende? Então, tipo assim, nem tudo que se fala é. Tem que existir uma fundamentação, um estudo anterior, tem que existir um cuidado de fato. Porque muitas informações as pessoas terminam deturpando por conta de ideologias, seja ideologias políticas ou ideologias religiosas. E eu não participo disso. Ok? Um abraço do professor Rafael Nascimento e esse é meu vídeo. Tá bom? Um abraço a todos.